contribuir com o lançamento da caravana da REURB. Convido ao palco a minha colega e amiga registradora de Pinhão, aqui no Paraná, diretora de REURB do Registro de Imóveis do Brasil, e do RIB, agora Seção Paraná, doutora Clícia Roqueto. O registrador de imóveis da comarca de Indaial, em Santa Catarina, presidente do RIB, Seção Santa Catarina, diretor de Relações Institucionais do Registro de Imóveis do Brasil e conselheiro do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, o ONR, Dr. Eduardo Arruda Schroeder. A registradora de imóveis de Mariana, em Minas Gerais, diretora de comunicação do ONR, diretora social do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, o IRIB, e vice-presidente de Relações Institucionais do CORE Minas Gerais, doutora Ana Cristina Maia. Para fechar nosso time de regularização fundiária, que, por sinal, é um time de peso e fera, a gente sabe disso, convido o registrador de imóveis de Caçador, em Santa Catarina, diretor de REURB do RIB, Seção Santa Catarina e do ONR, Dr. Renato Martins Silva. Recebam minhas boas-vindas, é uma honra ter vocês, os maiores especialistas de REURB do país, falando sobre algo que é tão importante para o nosso Estado. Boa tarde a todos e a todas. Como diretora de regularização fundiária do Registro de Imóveis do Brasil e do Registro de Imóveis Seção Paraná, é com imensa gratidão que eu vejo esse auditório lotado por pessoas comprometidas com o mesmo propósito: garantir o direito fundamental à moradia digna por meio da regularização fundiária. Nós temos aqui hoje representantes de 49 municípios paranaenses. Quem me conhece sabe que a regularização fundiária é o tema no qual verdadeiramente me reconheço registradora de imóveis. Eu vejo nessa missão uma profunda função social, capaz de transformar realidades e promover cidadania. Por isso, é uma honra para mim e uma alegria imensa que o Paraná seja o primeiro estado a receber a Caravana Nacional da REURB. Esse projeto ele teve início em Santa Catarina e ele foi nacionalizado recentemente. E ele integrou experiências bem-sucedidas de outros estados, como a nossa cartilha, que foi feita pela Aripar, voltada ao poder público, e também os materiais técnicos desenvolvidos pelo CORE de Minas Gerais, consolidando-se assim como um projeto do Registro de Imóveis do Brasil. Para dimensionar o impacto que a regularização fundiária pode trazer, eu trago um dado importante. Segundo um estudo do IPEA, se nós realizássemos a regularização fundiária em massa, nós promoveríamos um choque de riqueza equivalente a 202,13 bilhões de reais na economia brasileira, além de uma queda de 2,4 pontos percentuais no índice de desigualdade de renda. Diante de um impacto tão significativo, eu me pergunto, por que é que nós ainda não fizemos a regularização fundiária em massa? Por que é que ela não acontece? E aqui, nós enfrentamos grandes desafios. Os municípios que têm a equipe reduzida e com pouca capacitação, falta de estrutura nos órgãos públicos,
mudança frequente de gestão a cada 4 anos, desconhecimento generalizado sobre a legislação aplicável e o receio, como o deputado falou, né, das futuras responsabilizações pelos gestores municipais. Foi exatamente pensando nesses desafios que o Registro de Imóveis, Seção Santa Catarina, criou o projeto da Caravana da REURB. Iniciativa em que os registradores de imóveis saem de suas serventias para orientar e apoiar diretamente as prefeituras, esclarecendo o procedimento correto da REURB, garantindo segurança jurídica em todo o processo. A efetivação da regularização fundiária é um passo fundamental e crucial para o desenvolvimento urbano sustentável e a inclusão social. E, nesse contexto, a colaboração entre Prefeitura Municipal e Registro de Imóveis é vital, desde as etapas iniciais do procedimento até a entrega final dos títulos registrados na matrícula imobiliária. As prefeituras detêm um conhecimento local. Elas conseguem identificar as áreas críticas que necessitam de intervenção devido à ocupação irregular. Elas sabem onde falta a infraestrutura e tem necessidade de revitalização. Por outro lado, é o registrador de imóveis que tem a expertise técnica e jurídica essencial para formalizar e garantir o direito de propriedade, assegurando aos ocupantes um direito real, protegido juridicamente contra terceiros. A troca de informações entre essas instituições permite um mapeamento preciso das áreas a serem regularizadas, identificação rápida e eficaz de proprietários e herdeiros, além de facilitar o contato direto para a obtenção dos documentos necessários. Para superar os obstáculos e tornar o processo ágil e simplificado, a colaboração entre prefeituras e registros de imóveis é essencial. E é para isso que a Caravana da REURB foi criada. A Lei Federal 13465, ela representa um marco fundamental na política pública para a regularização, promovendo uma abordagem integrada, que engloba aspectos jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais. Sempre pensando na função social da propriedade como um alicerce para o desenvolvimento econômico local. Com essas considerações iniciais e agradecendo novamente pela presença de todos vocês, e eu posso dizer que para mim é uma alegria muito, muito grande. Quem me conhece sabe, né, Luísa? Obrigada. Eu passo a palavra para o meu colega Eduardo e também para o Renato, que eles vão nos contar como é que surgiu essa ideia da caravana e quais foram os resultados, que eu acho que é até mais importante, né? Os resultados que eles alcançaram nesse 1 ano de projeto. Então, eu passo a palavra para vocês. Boa tarde a todos. Em nome do meu amigo Fidelis, presidente da Seção Paranaense do recém-criado Registro de Imóveis do Brasil, eu cumprimento a todos presentes aqui nessa tarde em Curitiba. Olha, é uma grande alegria, uma grande felicidade estarmos aqui hoje em Curitiba, na primeira etapa da Caravana da REURB fora do estado de Santa Catarina. É a primeira etapa da nacionalização dessa caravana. O movimento que começou lá em Santa Catarina há exatamente 1 ano, em maio de 2024, a partir de uma conversa minha com o meu querido amigo Dr. Renato Martins Silva, que é o nosso diretor de regulação fundiária da Seção Catarinense do Registro de Imóveis do Brasil. Qual foi a nossa preocupação? A Lei 13465 de 2017, uma lei muito recente ainda em termos de Brasil, ela tem praticamente 8 anos, né? E é uma lei que trouxe uma profunda e completa transformação no cenário de regulação fundiária em nosso país. A partir da Lei 13465, criou-se um instrumento muito rápido, ágil e eficiente de titulação de pessoas que tinham apenas a posse, de entrega de títulos de propriedade a essas pessoas. E o Brasil, todos sabem, há um problema em nosso país que algumas leis pegam e outras leis não pegam. E o nosso medo é que essa lei, que traz uma grande novidade e é muito eficiente,
para resolver o problema fundiário no Brasil, virasse uma lei que não pegasse. Nós vimos que os números estavam muito baixos ainda para uma lei de 8 anos e pensamos, olha, nós, assim como os municípios, fomos colocados como protagonistas nesse processo da Lei 13.465, 2017. Portanto, temos que sair de dentro do nosso gabinete e ir para a rua vender o nosso peixe, não é, Renato? Mostrar que a REURB é possível, é legal, que há o apoio da sociedade, o apoio do Poder Judiciário, o apoio do Ministério Público. Aliás, alguns prefeitos aqui presentes, em Santa Catarina, tinham medo que o Ministério Público viesse processá-lo de alguma ação civil pública por estarem usando esse instrumento, doutora Ana. E hoje, o movimento é exatamente o oposto no Estado. Há prefeitos sendo processados por não usarem a REURB para a regulação fundiária. Então, veja bem, não há nenhuma discussão acerca da grande vantagem que a REURB traz para a sociedade brasileira. Diante disso, criamos lá em 2024, eu e o doutor Renato, a chamada Caravana da REURB, que é um movimento cujo objetivo principal é fazer com que os principais agentes da regulação fundiária, quais sejam as prefeituras e os cartórios de registro de imóveis, fiquem frente a frente, conversem, debatam e coloquem em prática esta nova legislação. Não adianta nada nós ficarmos sentados no cartório aguardando que venha uma CRF para nós registrarmos, se nós não tivermos a parceria dos municípios. Quem inicia o processo, quem comanda o processo, quem preside o processo são os prefeitos. E se as prefeituras não tiverem a vontade política de fazer a REURB, ela não vai acontecer. Nós somos a parte passiva da REURB, o cartório. A parte ativa é o município. Portanto, a mensagem nossa é essa. Senhores prefeitos, senhores gestores municipais, façam. Por favor, façam. É um benefício gigantesco para o município, para a sociedade e para o país. A verdadeira cidadania é entregue ao antigo posseiro e novo proprietário do imóvel. Ele passa a ter direito, além da propriedade regularizada, uma valorização imediata, como a doutora Clícia mostrou agora há pouco aqui, da sua propriedade, e passa também a ter direito ao quê? Serviços essenciais básicos, água, luz, esgoto, correios, e também, vejamos, há um incremento na economia local. O imóvel irregular, e há muitos, nós sabemos que ele não tem um valor de mercado alto e não é aceito pelo sistema financeiro imobiliário. Portanto, o acesso ao crédito daquela pessoa é muito limitado. Ela consegue apenas o crédito pessoal, que já é difícil conseguir sem garantia, e ainda com a taxa de juros muito elevadas. Com o imóvel regularizado, ela passa a ter direito ao acesso ao mercado imobiliário formal, podendo pegar um dinheiro, dando o seu imóvel em garantia para abrir o seu negócio, para fazer uma reforma na sua casa, impulsionando a economia local. Bom, então eu tenho alguns slides para mostrar quais são os resultados efetivos da Caravana da REURB em Santa Catarina. Nós começamos com eventos como esse de hoje, depois em todas as 29 macro-regiões catarinenses, onde ficam as associações de moradores regionais do Estado. Esses eventos são eventos técnicos, com palestras, com debates, com perguntas, um pinga-fogo de prefeituras e municípios. Aqui são as regiões onde já tivemos hoje. Se eu não me engano, são 14 ou 15 já visitadas hoje, que podem ver por todo o estado de Santa Catarina, e temos mais alguma à frente ainda. Queremos fechar 100% do estado, atingindo todos os 295 municípios catarinenses. A adesão nesses encontros tem sido 200, 150 pessoas em cada um deles, o que demonstra o interesse que há nessa questão da regulação fundiária em nosso país. Tivemos uma edição extra também em junho de 2024, na semana do Prêmio Solo Seguro, em que o então Corregedor-Geral esteve em Santa Catarina para participar dessa etapa da caravana, onde houve uma entrega de títulos nessa semana. Tivemos um encontro de capacitação técnica, que é a doutora Ana, que é a nossa rainha da REURB no Brasil, a maior autoridade, senhores, hoje, em termos de REURB no Brasil, está aqui no palco, a doutora Ana Cristina Maia, de Minas Gerais. E vocês vão ter a alegria de ouvi-la daqui a pouco. Tivemos um evento na OAB, o doutor Renato, nosso diretor, esteve na OAB representando o RIP Santa Catarina. Tivemos uma reunião virtual da caravana para que alguns gestores municipais ou técnicos que não puderam participar dos eventos pudessem tirar... Essa reunião foi bem prática, né, Renato? Sim. De discussão de casos concretos.
Produzimos uma série de materiais didáticos lá em Santa Catarina, que agora foram nacionalizados, né, e estão sendo adaptados, e o que eu vi que vão estar à disposição dos senhores aqui no evento também. Talvez esteja na sacola, não é isso, Sim, Clícia? estão também. A mídia, o interessante é a repercussão que houve desse movimento na mídia catarinense. Onde nós vamos, a mídia está lá e pede para nós para ser chamada para repercutir isso. Porque é importante, senhores, que tragam a imprensa para esse movimento, porque ela ajuda a mobilizar a sociedade civil. As pessoas que têm seus núcleos informais consolidados, elas devem também procurar os municípios, pressionar os seus gestores municipais para que façam a REUB nas suas localidades. Tivemos várias cerimônias de entrega de títulos, e eu costumo dizer que, como falou a doutora Érica em propósito, esse é o verdadeiro propósito da caravana, a entrega final, o título de propriedade ao cidadão. Eu vos digo que, como registrador, as maiores emoções da minha vida, eu sou registrador há 21 anos, foram esses momentos de entrega. Pessoas que esperavam pelo título há 20, 30, 40 anos, quando vem a certidão do registro de imóveis e seu nome da propriedade, muitos choram, há momentos muito, muito emocionantes. É uma alegria muito grande de poder participar disso. Temos lá também no Instagram da Caravana da REUB, quem quiser acessar, está ali o @Caravana da REUB. Gravamos alguns podcasts, um debate sobre a questão, para que a sociedade passe a entender um pouquinho mais o que é esta figura jurídica da REUB. E, ano passado, em novembro, outubro, no evento nacional do IRIB, houve, a pedido do Registro Imóveis do Brasil, a cessão por parte de Santa Catarina dos direitos da ideia da caravana da REUB. E esse movimento foi nacionalizado. E hoje é, de fato, efetivamente, a primeira etapa dessa nacionalização. O Paraná tomou a iniciativa e está lançando hoje aqui essa caravana da REUB, que vai percorrer, que o doutor Fidelis já me falou, todo o estado do Paraná também. Bom, agora os números efetivos do que aconteceu em Santa Catarina. De 2018, janeiro de 2018, logo após a lei que é de final de 2017, até maio de 2024, Santa Catarina tinha feito 30.800 regulações fundiárias por REUB. Em um ano, em maio de 24 a maio de 25, temos quase 14 mil, 43% a mais em apenas um ano. E o movimento é incipiente, a partir de agora, que começou a criar vários comitês em prefeituras, essa tendência é de alta. Veja bem, aqui a média anual de regularizações antes da caravana eram 5.133 por ano. No último ano, a média foi de quase 14 mil regularizações por ano. Então, um aumento praticamente o triplo do que vinha sido feito após o início da caravana da REUB. Aqui uma projeção. Essa curva deve aumentar, porque vem aumentando rapidamente o número de Santa Catarina. Mas, mantendo aquela média, teríamos 60 mil regularizações até 2030, com a caravana chegamos a 114 mil. Mas imaginamos que será muito mais. Bom, esses são os números nacionais agora. São Paulo e Minas Gerais são os carros-chefe da regulação fundiária no Brasil, até porque também, né, Ana, são estados maiores, né, e trabalham há mais tempo sobre isso. A doutora Ana já está muito tempo à nossa frente em matéria de regulação fundiária. Santa Catarina já ocupou o 3º lugar a nível nacional, após a caravana da REUB. Ou seja, o movimento de hoje, senhores, é muito importante para o estado do Paraná e certamente vai nos ultrapassar em breve. Bom, o número que eu havia falado, no início da caravana, 30.800 imóveis regularizados por REUB, hoje 44.748 em Santa Catarina. E, por fim, mais de 8 mil quilômetros rodados no nosso estado. O doutor Renato e eu, né, estamos participando de todos. O doutor Renato não perdeu nenhuma, está em todos, eu perdi uma ou duas, né? E esse é o movimento que a gente queria mostrar para vocês, do que estamos fazendo lá em nosso estado. Renato, queria uma palavrinha também, por favor? Claro, muito obrigado. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Renato Martins Silva, eu sou mineiro, conterrâneo da Ana, né? Sou de Varginha, sul de Minas, e realmente, como o Eduardo bem colocou, inicialmente agradecendo a presença dos senhores, a Ana hoje é uma das maiores especialistas sobre esse assunto no Brasil. Então, hoje, nós teremos o privilégio de ouvir aí uma aula da doutora Ana, né, para que a gente possa aprimorar os nossos conhecimentos. Onde a Ana vai fazer evento, eu vou atrás.
E aí eu sento e fico só ouvindo. Vou anotando e ali eu vou conseguindo desenvolver alguma coisa e aprender alguma coisa. Quando eu falo algo de errado, ela me manda no WhatsApp, olha, tal coisa que você falou não está correto. Ela vai norteando a gente, né? Mas brincadeiras à parte, agradecer a presença da doutora Ana e reforçar algumas questões que o doutor Eduardo colocou. Por que nós percorremos mais de 8.000 quilômetros? De carro, não foi de avião. Porque nós acreditamos nesse projeto. Assim como hoje o secretário da Habitação do meu município, lá de Caçador, que nos honra muito com a sua presença, está aqui. Por que ele está aqui? Porque ele acredita no projeto. Ele acredita na ferramenta que está à disposição desde 2017 e, conforme o Eduardo havia falado, nos pareceu que ela estava caindo no esquecimento. No Brasil há leis que pegam e leis que não pegam. E na medida que nós começamos a fazer esse evento, e a termos um contato mais próximo com a municipalidade, que, segundo a minha ótica, o meu juízo de valor, é o gargalo para as REURBs acontecerem ou não acontecerem. É o município que decide. O poder, por que não dizer a responsabilidade, está na mão de vocês. À medida em que nós nos aproximamos dos municípios e começamos a estimular esse desejo e essa vontade política para que a REURB acontecesse, os resultados estão vindo. E aí, acaba por se constituir por um movimento que ele vai gradativamente aumentando e ele vai se tornar num rolo compressor. Né? Daqui a pouco, nos nossos slides, a gente vai falar um pouquinho dessa grande oportunidade que é aplicar a lei e para os eventuais efeitos ou repercussões políticas, inclusive negativas, para aqueles que optarem eventualmente por não aplicá-la, porque é uma janela aberta que não se pode perder. Hoje, eu gostaria até que inicialmente vocês levantassem a mão para mim, quem aqui compõe a administração pública municipal? É servidor público municipal? Tem qualquer relação? Que bom, quase metade do nosso auditório, né, Ana? Por quê? Porque vocês, o Eduardo fica bravo de eu falar isso, mas o meu compromisso é com a verdade. Eu digo sempre que 80% da responsabilidade da REURB acontecer, e quando ela acontece, do mérito por ela ter acontecido, é do município. O registrador de imóveis, 20% ou 15%, ele fica bravo, ele diz para eu equilibrar, pediu para eu falar que é 50-50. Mas nós sabemos que a realidade é que a decisão está na mão do município. Não adianta a doutora Ana se qualificar para o tema, eu me qualificar, nós dominarmos completamente o assunto, só que nós estamos atrás do balcão e os projetos de regularização fundiária não estão chegando. Por quê? Porque o município entendeu que não deveria fazer. E se não tem condições de fazer por falta de preparo técnico do corpo de colaboradores, porque a lei é mesmo complexa, foi difícil até para nós aplicarmos no início, nós estamos aqui para pegar na mão dos senhores e oferecer o nosso auxílio, o nosso diálogo, os nossos encontros virtuais, para que gradativamente a gente vá tirando as dúvidas, para que os senhores possam se sentir seguros para levar a REURB à frente. Esse é o meu recado inicial. Agora nós vamos passar a palavra à nossa querida chefe de cerimônia, a doutora Clícia, para que ela dê prosseguimento ao nosso evento e depois, mais tarde, os senhores vão ter que ter um pouquinho de paciência para ter a oportunidade de, tanto eu como a Ana, compartilharmos informações técnicas sobre o assunto. Muito obrigado a vocês. Bom, com a apresentação do Eduardo e do Renato, a gente consegue observar que os resultados, eles são fantásticos, não é mesmo? Então, assim, agora chega o momento de efetivamente darmos início à caravana da REURB no Paraná. E é para isso que eu passo a palavra a uma pessoa que é referência nacional em regularização fundiária, responsável por formar e inspirar muitos REURBeiros Brasil afora, inclusive a mim. Eu falo com muita honra e com muito orgulho que tudo que eu aprendi sobre regularização fundiária eu aprendi com a Ana. E eu falo que, assim, ela sabe disso, já falei para ela, que quando eu entrei no Core Minas para o meu primeiro curso, eu entrei uma registradora de imóveis e saí uma registradora de imóveis totalmente diferente. Então, eu tenho a alegria e a honra de te receber aqui no estado do Paraná e eu te passo a palavra. A palavra é sua. Agora eu me lasquei, né? Porque todo mundo ficou falando, a Ana é isso, a Ana é aquilo, a Ana é aquilo outro. Aí vai eu agora falar para vocês. Bom, primeiro eu não consigo falar em cima do palco, não dou conta que eu tenho que ficar andando, esse palco está um pouco pequeno para o tamanho das minhas pernas. Primeiro, agradecer muitíssimo o convite que me foi feito aqui pela antiga Aripar, agora Registro de Imóveis do Brasil, Seção Paraná. Parabéns pela mudança do nome.
A mudança do nome é uma mudança muito importante para a formação da identidade mesmo nacional dos registros de imóveis, né? Houve uma certa resistência em vários lugares. Minas tinha muito apego com o nome Core Minas, mas deu tudo certo e vai ser muito bom. E eu estou hoje aqui para falar para vocês, uma pena, os deputados foram embora. Queria tanto falar para eles. Fiquei triste na hora que eles foram saindo, quase que eu fui atrás. Volta aqui, excelência, por favor. Porque o que eu quero falar para vocês hoje é sobre como a regularização fundiária se relaciona com os direitos fundamentais, que é uma perspectiva que poucas pessoas têm, né? E a gente optou por começar a nossa abordagem exatamente por essa perspectiva, porque eu acho que ela quebra uma série de paradigmas que está na cabeça da maioria das pessoas aqui, vocês vão ver que está. Bom, então a primeira coisa que a gente observa é que todo mundo sabe que a irregularidade fundiária é um problema. Um problema com muitas faces e um problema com muitos desdobramentos. E ele é um problema que inclui questões ambientais, repercussões das mais variadas naturezas, então, esgoto a céu aberto, né? Ocupação de margens de rios, inundações em tempos de mudança climática. Inclui também uma série de repercussões sociais, né? A formação de gatos, de todas as naturezas. Também, né, a questão da violência está correlacionada, o avanço das milícias em áreas irregulares é algo que já foi detectado no nosso país, inclusive gerou o assassinato de uma vereadora que lutava contra isso lá no estado do Rio de Janeiro, que é a Marielle Franco. Mas também repercussões de natureza tributária e de natureza econômica. Existe um prejuízo grande aos municípios brasileiros que não cobram, né, sobre os imóveis irregulares o ITBI, o IPTU e, muitas vezes, o ISS. Há estudos específicos sobre isso, mas hoje eu não quero falar deles, porque hoje eu quero focar nas outras repercussões que eu diria são mais sutis, menos perceptíveis, mas que têm o propósito essencial da nossa atuação. Então, a regularização fundiária, ou melhor dizendo, a irregularidade fundiária, ela tem uma série de desdobramentos extremamente prejudiciais à sociedade brasileira e ao país de uma forma geral. Por isso, é que quando se decidiu combater a irregularidade fundiária, a nossa legislação sobre irregularização fundiária é uma legislação recente. A primeira lei específica é apenas de 2009. Para vocês terem uma ideia, a França, no início do século XX, em 1930 e alguma coisa, não me recordo exatamente o ano, já tinha uma legislação para regularização de parcelamentos do solo irregulares. Então, a nossa legislação ela é absolutamente tardia já, né? Então, quando ela chega em 2009, ela traz o conceito de regularização fundiária. E ela já traz, lá em 2009, um conceito que é repetido em 2017, com a Lei 13465, que é um conceito das dimensões da REURB. Primeira coisa, toda irregularidade fundiária tem uma dimensão urbanística, não toda, mas 99% tem. Né? São problemas de parcelamento do solo irregulares, são problemas de ocupações não autorizadas, né? São problemas de condomínios não regularmente instituídos. Então, a gente sempre vai ter uma repercussão urbanística. Isso faz com que as nossas cidades não tenham áreas públicas, áreas verdes, áreas de uso comum e áreas de uso coletivo que sejam usufruíveis por toda a população. Então, a gente já tem, em função da nossa irregularidade, uma fruição urbanística muito menor do que em países onde não existe a irregularidade fundiária. Também temos problemas de natureza ambiental, esses talvez os mais graves e os com maior repercussão na atualidade, né? Por quê? Nós estamos falando de um mundo que está em processo de aquecimento e onde os extremos climáticos passam a ser a regra. Ou seja, a mudança climática, os efeitos do aquecimento global não vão melhorar as questões ambientais. Nós vamos ter mais alagamentos, nós vamos ter mais deslizamentos, nós vamos ter mais seca, nós vamos ter mais dificuldade de acesso à água, nós vamos ter muito mais problemas a partir do aquecimento global, e isso vai se repercutir nos lugares ou nos núcleos urbanos informais das nossas cidades, sejam eles de baixa renda, sejam eles de não baixa renda.
Claro que a gente sabe que a baixa renda sofre mais. Mas não é uma exclusividade da baixa renda a irregularidade fundiária e tampouco as repercussões urbanísticas e ambientais dessa irregularidade. Também temos uma dimensão jurídica, e é muito importante que a gente fale sobre ela, porque, especialmente quando nós estamos falando de profissionais da arquitetura, tem alguém aqui? Tem bastante. Costuma-se falar muito do direito à moradia, né? Então, face às intervenções urbanísticas, face à regularização ambiental, né? Você tem todo um tratamento daquele núcleo sob essas duas perspectivas, mas não se encontra uma fórmula para fazer a titulação jurídica daquele morador. Especialmente na égide da 11977, que ela não permitia a titulação livre, ela era muito mais restrita, então o imóvel tinha que estar em área de ZEIS, o morador tinha que ter 5 anos de ocupação, você não podia titular unidades que não fossem residenciais. Você atendia os requisitos urbanísticos ambientais, mas você não atendia o requisito jurídico. A pessoa não tinha um título do seu imóvel, não tinha um título da sua propriedade. E nós vamos ver que esse título faz toda a diferença. E também repercussões sociais. Quando você tem a presença do Estado, e a regularização fundiária implica necessariamente na presença do Estado, e quando falo Estado, falo de poder público e não da figura do Estado membro da federação. Quando você tem a presença do Estado, você não deixa o vazio que é ocupado pela milícia, por exemplo, né? Ou pelo tráfico, por exemplo. Acredito que a maioria de vocês tenha conhecimento dessa situação, não sei se todos, mas há, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, uma série de associações de bairro que titulam seus moradores. Quem sabia disso? A associação de bairro dá o título para o sujeito. A associação de bairro está ali fazendo o papel do registro de imóveis. Então, quando eu falo de regularização fundiária, eu estou necessariamente falando dessas 4 dimensões. E pode ser que eu encontre uma ou outra circunstância em que eu tenha que fazer apenas a dimensão jurídica. Pode ser que eu tenha, por exemplo, a cidade de Catugi, que foi 100% regularizada, é um case que eu sempre conto nas minhas palestras lá em Minas Gerais. A parte urbanística, ambiental e social de Catugi era praticamente 90% realizada. Houve obra de infraestrutura? Houve, mas assim, em frações muito menores do que a regularização inteira. Mas a maioria vai estar ali naquele combo, né? Em Catugi, por exemplo, algumas situações não estavam no combo porque os outros requisitos já haviam sido preenchidos. O que nós não podemos aceitar em nenhuma hipótese, e que inclusive é motivo de crítica por alguns setores que trabalham com regularização fundiária, é a regularização meramente jurídica do imóvel. Não existe você titular o sujeito sem entregar para ele as outras dimensões da REURB, porque você não está fazendo REURB. Você está se aproveitando de uma fragilidade de um sujeito mais vulnerável para entregar para ele algo que, no fundo, só o está enganando. Porque não é isso que a lei quer. A lei quer que se entregue tudo. A lei quer que se entregue melhoria urbanística, quer que se entregue calçamento, esgoto, água tratada, luz. E quando você faz uma titulação meramente jurídica, você não está entregando nada disso. Então, guardem. Se falamos de REURB, falamos necessariamente dessas 4 dimensões. E quando a gente fala dessas 4 dimensões e daqueles problemas que eu mostrei no slide anterior, violência, gatos de toda a natureza, inundações, alagamentos, enfim, tudo aquilo que a gente já falou aqui antes, nós vamos ver como um processo de regularização fundiária está diretamente conectado à garantia dos direitos fundamentais da Constituição brasileira. Então, vamos lá. Direito à vida. Bom, um dos motivos do assassinato da Marielle foi exatamente o fato de que ela estava questionando a ocupação ou a comercialização pela milícia de imóveis numa região periférica do Rio de Janeiro. E certamente vocês vão se recordar que naquela ocasião houve a queda de um prédio inteiro que foi construído pela milícia, né, onde morreram ali
não me recordo mais quantas, mas sei lá, 10 pessoas talvez, porque estavam morando num imóvel totalmente irregular, numa comunidade totalmente irregular, construída de qualquer maneira, à revelia de qualquer norma, e prejudicando, afetando o direito à vida dessas pessoas. Igualdade. Um sujeito que vai se inscrever num programa de emprego e não tem um endereço que seja aceito pelos Correios, vai competir em condição de igualdade com aquele que tem um endereço? Ele vai ter o mesmo acesso à educação se o bairro dele é irregular e não tem um equipamento público? Que igualdade é essa? Liberdade. Preciso mesmo descer as minúcias disso aqui? Né? Todo mundo sabe a realidade do nosso país. Nós temos lugares 100% irregulares, via de regra, né? Em que o estado paralelo é que determina que hora que você pode chegar e sair da sua casa. Segurança, idem. Propriedade. Quando nós falamos de propriedade, talvez muitas pessoas não associem a propriedade a um direito fundamental. Não sei. Nós do direito sabemos que o é, né? Mas muitas pessoas não entendem como a propriedade, o direito à propriedade, pode ajudar o sujeito em garantir todos os seus demais outros direitos. Vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Educação. Se está irregular, para que eu vou colocar creche? Como que eu vou colocar escola? Moradia, direito social, direito fundamental. Mas o que é a moradia sem a propriedade? Quem de vocês aqui tem uma casa sem registro? Levanta a mão para mim, por favor. Vale qualquer um. Quem tem casa própria? Levanta a mão. Se eu fizesse essa mesma pergunta ali, no centro da cidade de Curitiba, seria essa a proporção? Não seria essa a proporção, sabe por quê? A classe média brasileira, ela não se contenta com o direito à moradia. A classe média quer o seu direito à propriedade. E isso faz toda a diferença. Direito ao lazer, direito à saúde, direito ao trabalho. Eu trago, então, para vocês aqui 2 estudos que eu sempre apresento, o Eduardo mencionou um deles hoje. Mas eu sempre apresento esses estudos nas minhas palestras porque eu acho que eles são absolutamente elucidativos do tamanho do buraco que é a irregularidade fundiária. Então, esse primeiro estudo foi feito por 2 professoras da UFRJ, Andrade Pero, é de 2011, e ele fez uma análise sobre um procedimento de regularização fundiária, ô Maria Emília, lá da Quinta do Caju. Quinta do Caju é um dos bairros, está aí na foto, é um dos bairros mais antigos do Rio de Janeiro. Está ali perto da zona portuária ali. E, obviamente, tem uma ocupação super sedimentada já há muitos anos. Então, o que essas pesquisadoras fizeram? Pegaram 185 domicílios, 185 unidades residenciais, tá? Localizados na Quinta do Caju, e separaram em 2 grupos. Um grupo que elas chamaram de grupo de tratamento, com 73 imóveis que estavam sendo beneficiados por um programa de regularização fundiária lá em 2002. E um outro grupo que seria o grupo de controle, formado por 112 residências que não estavam sendo beneficiadas nesse processo. E elas mediram alguns indicadores sociais e de renda em 2002, antes da regularização fundiária, e em 2008, depois da regularização fundiária, nos 2 grupos. E o que elas descobriram? Em 2002, a renda familiar, ou melhor, a renda per capita do grupo de controle era muito parecida com a renda per capita do grupo de tratamento. O grupo de controle tinha uma renda per capita de R$ 373 e o tratamento de 395. Porém, quando elas voltaram em 2008 para novamente medir o mesmo indicador, elas apuraram que
no grupo controle, que era o grupo que não foi objeto da regularização, você teve um aumento da renda para R$ 618. Ao passo que no grupo que foi objeto da regularização, você teve um aumento para R$ 808. Ou seja, o processo de regularização fundiária da Quinta do Caju gerou um aumento na renda familiar entre 20% a 32% maior no grupo que foi regularizado do que no grupo que não foi regularizado. E eu tenho que dizer aqui o seguinte, essa turma foi regularizada por CDRU. CDRU, que é um direito real de uso que não é aceito no mercado formal de crédito. Então, não dá nem para a gente falar que a renda per capita aumentou porque eles acessaram o mercado formal de crédito, porque não foi esse o motivo. Né? Por incrível que pareça, um dos motivos que foi atribuído pelas autoras para esse aumento foi que as pessoas conseguiram passar a buscar trabalho num raio maior do que buscavam anteriormente. E o próximo estudo vai tratar um pouco também dessa questão. Esse foi conduzido por 2 homens, Moura e Pisa, é um estudo mais recente, de 2016, e estudou um programa de titulação de terras no acesso ao crédito na cidade de Osasco. Tá? O que o Maurício, Maurício Moura, que ele se chama, e o Caio Pisa fizeram? A mesma coisa. Tá? Pegaram 2 áreas de Osasco, áreas vizinhas, Jardim Canaã e Jardim DR, com a mesma origem registral, tá? Ambas terras públicas municipais. E com um perfil social também muito similar. E aí eles separaram. O Jardim Canaã ia ser beneficiado com uma regularização, e o Jardim DR não seria naquele momento. Então, o que eles fazem? Eles separam um grupo de tratamento com 185 domicílios no Jardim Canaã e um grupo de controle com 141 domicílios no Jardim DR. E medem alguns indicadores em 2007, antes da regularização, e logo depois, em 2008, quando finalizou o processo de regularização do Jardim Canaã. E o que eles observam? Tá? Eles observam que a jornada de trabalho dos adultos dobra no Jardim Canaã regularizado e cresce apenas 10% no Jardim DR de um ano para o outro. Da mesma forma, eles observam que a jornada de trabalho das crianças cai de 3h30 por semana no Jardim Canaã para meia hora, ao passo que no Jardim DR sobe de 9 horas por semana para 12 horas por semana. E eles também percebem o seguinte: no Jardim Canaã, você tem um aumento de renda da ordem de 12% em um ano pós-REURB. E no Jardim DR, de apenas 3%. A conclusão deles é bastante óbvia. O processo de regularização ajudou no aumento da jornada do trabalho dos adultos, na diminuição da jornada do trabalho infantil e no aumento da renda familiar. Agora eu pergunto para vocês, por que será que a regularização fundiária fez diminuir o trabalho infantil? Alguém que nunca tenha visto essa minha palestra, por favor? Tem ideia? Oi? Presença do poder público. Vamos lá, ainda não. Pode falar. Mais crianças na escola, ok. Mas por que as crianças passaram a ir mais para a escola? Porque passou a ter escola lá no lugar. Ah, porque tinha um endereço para se matricular. Uma boa teoria. Quem mais? Insegurança do imóvel. Disserte. Essa moça pode trabalhar com Maurício Pisa. Maurício, vamos lá. A explicação. Antes de receber o título, o morador do Canaã só poderia ser classificado como invasor. Sem segurança jurídica sobre a residência, esse morador sentia necessidade de ficar mais tempo em casa para se prevenir contra uma eventual invasão ou uma ação de desocupação. Com o título, a insegurança sumiu. Então, esse morador começou a sair mais para trabalhar e, com isso, viu a renda subir. A prioridade da família, que era tomar conta da casa, era uma tarefa que só os adultos poderiam cumprir. Mas alguém tinha que gerar renda, então alguém tinha que sair para trabalhar. E as crianças eram escaladas para isso.
Quando a família recebe o título de propriedade e essa necessidade de vigília desaparece, os pais saem mais para o trabalho e livram as crianças do trabalho infantil. Ou seja, os pais não ficavam em casa porque eles eram vagabundos e preguiçosos. Eles ficavam em casa porque eles tinham medo de sair e a casa vir a ser desocupada e eles serem expulsos por conta daquela ocupação precária que eles tinham. E aí, quando eles conseguem sair para trabalhar, as crianças podem parar de trabalhar. E tem mais, quando eles saem para trabalhar, isso também está no estudo do Maurício, quando eles saem para trabalhar, aumenta a aquisição de eletrodomésticos, especialmente de máquina de lavar. Por quê? Está relacionado também. Antes a pessoa ficava onde? Em casa. Aí ela tinha para lavar roupa. Quando ela começa a sair para trabalhar, a máquina tem que lavar. Né? Então, eu pergunto para vocês, qual é a diferença que o acesso ao sistema formal da propriedade, que é isso que o registro de imóveis faz? Qual a diferença que o acesso ao sistema formal da propriedade pode fazer na vida do sujeito? Vamos seguir mais um pouquinho. Propriedade formal versus propriedade material. Nós temos um economista chamado Hernando de Soto, que é um economista peruano, que estudou as razões da irregularidade fundiária e as repercussões da irregularidade fundiária na economia peruana. E o que ele chama de propriedade material, no Brasil nós chamamos de posse. Então é como se nós estivéssemos lendo aqui, posse versus propriedade. O que o de Soto fala? Onde confirmamos a existência desses ativos imóveis, e as transações que os transformam e aumentam sua produtividade, se não no contexto de um sistema de propriedade formal, é a propriedade formal que proporciona o processo, as formas e as regras que fixam os ativos em uma condição que é possível convertê-los em capital ativo. E aí, no livro dele, chamado O Mistério do Capital, recomendo muitíssimo a leitura, ele dá um exemplo bastante didático, que ele fala o seguinte: imagine que você tem uma comunidade morando à beira de um lago. E nesse lago, essa comunidade vai pescar, vai nadar, vai andar de barco, de kite, sei lá o que, das quantas mais. Né? Vai usufruir para o lazer. Ele pode também captar a água daquele lago. Ok, está captando água. Mas esse lago está no alto de um penhasco. E a partir do momento que a comunidade percebe que esse lago está no alto de um penhasco e ele tem uma queda, ela resolve instalar nessa queda uma turbina. E quando a água faz girar a turbina, o que acontece? Ela gera energia. Energia elétrica, que é um ativo invisível para aquele lago. Mas é aquela energia que dá àquele lago o seu capital ativo. Ele deixa de ser apenas um lago para lazer e ele passa a ser um gerador de energia. Que é o que acontece com o imóvel. A posse, ou a propriedade material, ela dá o abrigo. Tô ótima, gente, pode deixar. Eu pego aqui, a hora que tiver que pegar, relaxa. Ela dá a moradia, dá o abrigo, dá o teto. Mas ela não dá o gerador de energia, ela não gera energia elétrica. E só quem gera energia elétrica, quando nós estamos falando de propriedade imobiliária, é o registro de imóveis. Mais ninguém. E por que nós temos que ter um sistema de registro de imóveis? E por que esse sistema de registro de imóveis tem que ser estendido a todos os brasileiros, sem exceção? Porque os direitos de propriedade, que não são adequadamente documentados, não podem se transformar em capital.
e não podem ser trocados fora dos estritos círculos locais onde as pessoas se conhecem e confiam uma nas outras. O famoso fio do bigode. Quem aqui comprou a casa própria de um conhecido? Pelo fato de você ter comprado de um conhecido, você aceitou fazer isso sem o registro de imóveis? Não. O registro de imóveis é o fiador dessa confiança. Eu não preciso conhecer o vendedor para que eu acredite que ele é o dono e que eu adquira este imóvel dele. O registro de imóveis é o agente fiduciário dos negócios imobiliários. E aí, quando a gente ouve falar em tokenização, né, Eduardo? Feito a gente ouviu hoje. Vamos tokenizar os direitos reais. Lá na matrícula, tá o imóvel em nome do banco, da empresa, do não sei o que lá. E você tem o quê? O token. Você tem o token. Você vai morar debaixo do token, né? Você vai fazer uma cabaninha com ele. Ele é tipo a bolsa da Hermione, que você abre e lá dentro tem tudo. Isso é desenhar do sistema dos registros de imóveis. É não entender como ele funciona. É desconsiderar que a base do registro de imóveis é a confiança. E que é obrigação de cada registrador de imóveis desse país trazer todo mundo para debaixo do guarda-chuva do registro de imóveis. É obrigação. Quando a gente faz isso, a gente está tratando de dar àquelas pessoas em situação de irregularidade fundiária todos aqueles direitos que a elas é sonegado pela irregularidade. Quando você, registrador, abre uma matrícula de um imóvel, já parou para pensar nisso? A gente é parteiro de imóvel, gente. Só essa mãozinha aqui faz nascer um imóvel. Em Mariana, pelo menos, só essa. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Olha a oportunidade de contribuir para a mudança do país. Bom, a Clícia já falou um pouco, né, sobre a desigualdade de renda brasileira e os impactos da regularização fundiária. Um dado que eu acho muito relevante desse estudo do IPEA, bom, primeiro é um estudo do IPEA, né, não foi feito pelo Zezinho da esquina, tá? Instituto de Pesquisas Aplicadas, o maior instituto de publicação de artigos econômicos do país, é que a política de regularização fundiária daria um choque na nossa economia que seria capaz de, além de introduzir 202 bilhões de reais, gerar uma queda no índice de Gini, da ordem de 2,4 pontos percentuais. Isso é uma queda enorme. Não sei se todos sabem o que é o índice de Gini, mas é um índice que mede a desigualdade de renda. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Parte da nossa miséria vem da nossa desigualdade. E a regularização fundiária, portanto, ela é uma função e uma obrigação de todos nós. Municípios, estados, União, Ministério Público, Defensoria Pública, arquitetos, engenheiros, cidadão, todo mundo. Mas não existe regularização fundiária sem o registro de imóveis. Quem aqui já ouviu falar que esse negócio de cartório é muito bom, os caras não fazem nada, só bate carimbo? Quem já ouviu? Levanta a mão para mim, falar que cartório só bate carimbo. Quem não ouviu, porque não tem ouvido, né? Tem orelha. Que isso é uma das coisas, talvez, mais ditas por aí, né? Quando você contribui para a diminuição do trabalho infantil, para o aumento de renda das famílias mais pobres, para a redução da desigualdade,
Você aceita dizer que você é um batedor de carimbo? Pois então, quando alguém perguntar para você, registrador de imóveis, o que você faz da sua vida, você vai dizer que você trabalha para garantir direitos fundamentais ao cidadão brasileiro. Você vai dizer que você trabalha com direitos humanos, porque é isso que nós fazemos ao garantir a propriedade nesse país. Registrador de imóveis não é batedor de carimbo, é defensor de direitos humanos. E é isso que cada um de vocês aqui, registrador ou não, tem que entender. Bom, falando um pouquinho do papel do registro de imóveis, nós temos aqui que o artigo 21 da Lei 13.465 vai tratar das etapas ou fases da REURB. E nós vamos ver que o registro da CRF é a última etapa. O que nós temos aqui nesse artigo? Que das 7 fases da REURB, 6 acontecem perante o município e a última perante o registro de imóveis. Todas são imprescindíveis, todas são. Mas qual é o objetivo de qualquer REURB? É a 7ª fase. Sem ela, você não fez REURB. Sem ela, você não promoveu o acesso ao sistema formal da propriedade. Sem ela, você não trabalhou os indicadores sociais. Sem ela, talvez você tenha apenas se aproveitado dos moradores para enganá-los. E aí nós temos que a política de regularização fundiária é uma política que é essencialmente municipal. Pinhais está lá fazendo REURB. Ok. Qual outro município está aí? Coronel o quê? Nossa, Vivida? Que legal esse nome. Coronel Vivida. Pinhão é da Clícia, que eu sei. Qual mais? Um de cada vez. Pontal do Paraná. Paranaguá. Conheço Paranaguá. Campo Magro? Cascavel. Irati. Iporã. Imbaú. Guarapuava. Terra Boa. Que lindo esse nome. Prudentópolis. Esse é chique. Mas, enfim. O que Guarapuava faz Prudentópolis, sabe? O que Pinhais faz? Pinhão, sabe? Embora tenham nomes parecidos. Não sabe. Todos vão jogando todas as informações dentro de um funil. Que funil é esse? Só quem sabe é o registro de imóveis. E vocês sabem quem sabe? O Operador Nacional do Registro de Imóveis, o ONR. Que dizem os dados do registro? E, infelizmente, o Estado do Paraná não informa as REURBs realizadas, né? Mas os estados de Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo informam. Tem previsão no nosso provimento para a gente informar todas as REURBs realizadas. Então, nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, todo mundo sabe quantas unidades foram regularizadas em cada ano. Por quê? Porque o funil deságua no cartório e o cartório repassa ao ONR. Os dados da regularização fundiária estão aonde eles deveriam estar. Em quem é o guardião do direito de propriedade nesse país, que é o registro de imóveis. E aí eu digo para vocês o seguinte, mas por que os outros estados não têm, Ana? Porque não colocaram como obrigação. E a gente, infelizmente, não está lá no cartório do coleguinha para pegar ele pela mão e falar assim, querido, informa aqui o ONR. E aí os dados que o Eduardo trouxe, eles não são reais. São para Minas, São Paulo e Santa Catarina. Mas para o Tocantins, para o Rio de Janeiro, para o Paraná, para a Bahia, não são. Por quê? Porque uns colegas informam, outros colegas não informam. Porque, infelizmente, nem todos são reurbeiros como vocês hoje vão se transformar. E não tem essa noção da importância desses dados para o país. Mas temos novidades. Eu, Clícia, Renato, sob a coordenação de Paulinho, nosso famoso Paulo Henrique Pires, estamos no CNJ em tratativas para um provimento nacional de REURB. E no provimento nacional de REURB já tem a previsão de um dispositivo que vai, portanto, possibilitar ou
exigir ou demandar que todos os cartórios informem as regularizações, e aí nós teremos um dado sensacional que ninguém no país tem, que é o dado de quantidades de unidades regularizadas por mês, por ano. Lá no ONR, ridigital.org.br/regularização fundiária, você consegue ver, tá? Por cidade, por estado, por cartório. Lembrem-se que Santa Catarina, São Paulo e Minas é que tem os dados precisos. Bom, e por que a gente precisa desses dados, né? Porque nós precisamos usar esses dados para agir. A minha experiência empírica me diz que a região norte e nordeste do país, a região norte e a região nordeste, são as mais irregulares. Vocês vão ver aqui mais para frente por quê. Mas eu não tenho dados que comprovem isso, porque eu não tenho todos os cartórios alimentando um sistema. Se eu tivesse, eu poderia fazer uma atuação estratégica data-driving, ou seja, uma atuação de política pública voltada para dados ou fundamentada em dados. E é aí que surge uma das nossas brilhantes ideias, que eu estou tocando também lá pelo ONR, que é a criação do indicador de irregularidade fundiária. Se eu perguntar para vocês, qual o percentual de irregularidade fundiária desse país? Quem vai ter um dado para me entregar? Científico. Ninguém. Nem o Ministério das Cidades, nem o Ministério do Desenvolvimento Regional. Esses dias a Globo estava olhando uma pauta lá com a gente, lá no ONR, e eles falaram assim, olha, a gente foi atrás desse dado da irregularidade fundiária, mas ninguém tem. O MDR falou que estava com o Ministério das Cidades, o Ministério das Cidades falou que estava com o MDR, ninguém entregou nada, e o que entregou um foi diferente do outro. O que a gente quer entregar? Um indicador com base na nossa experiência. Essa aqui é a famosa Primaz de Minas Gerais. Cidade conhecida como ser a primeira de Minas Gerais, por isso que é Primaz. Até o Uber lá chama Primaz, gente. Mariana. Nós temos 60 mil habitantes e 20 mil matrículas na comarca, que são 2 municípios. Mariana e um outro bem pequenininho ao lado. Temos aqui também a cidade de Coromandel, terra do nosso presidente Ari Álvares Pires. Coromandel tem 28 mil habitantes, mas o Ari tem 36 mil matrículas. Temos aqui a cidade de Alvinópolis, vizinha Mariana. 23 mil habitantes, 7 mil matrículas. Qual é a cidade mais regular das que estão na tela? Provavelmente Coromandel. Temos aqui ainda a cidade de Limoeiro do Ajuru, lá no Pará. Tem 29 mil habitantes e 1.500 matrículas. 1.500 matrículas, cujas quais, como diria minha funcionária, foram canceladas administrativamente pelo CNJ, porque foram originadas de uma titulação, como se a terra fosse pública municipal, e depois se descobriu que era terra estadual, então anularam tudo, a cidade tem um total de 0 matrículas. Temos também a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que a registradora é uma queridíssima mineira. Mineira é praga, hein, gente? Mineira é praga. Nós estamos em todos os lugares. Eu, Renato, Ciro lá atrás, aqui, ó, essa moça aqui que eu não conheço, mas isso aí, né? Minas Forever. A registradora de São Gabriel da Cachoeira se chama Letícia e é mineira de Pouso Alegre. Ela tem 52 mil habitantes e 2 mil matrículas. Mariana já tem irregularidade fundiária relativamente alta e eu tenho 10 vezes mais matrícula do que a colega de São Gabriel da Cachoeira. E, finalmente, a cidade de Catugi, que é a minha menina dos olhos, que é a primeira cidade a ser regularizada 100% no país. Está na região nordeste de Minas, no Vale de Jequitinhonha, a mais pobre do estado. E, em 2019... o Fred tinha, na cidade de Catugi, que faz parte da comarca de Novo Cruzeiro, 30 matrículas urbanas. O Fred iniciou um processo de regularização fundiária de Catugi e, em 5 anos, Catugi tem 2.400 matrículas urbanas e é a principal... Principal não, né, gente? E é a totalidade dos imóveis da cidade. Número que confere, inclusive, com a quantidade de domicílios pelo IBGE. Então, a nossa ideia, a partir desses dados empíricos aqui, é criar um indicador de irregularidade fundiária. Além do nosso indicador de quantidade de unidades regularizadas, que vai sair no provimento, também tempo esgotado. Também um indicador de irregularidade fundiária para que a gente possa entregar para a sociedade brasileira dados que vão permitir
com que a gente consiga trabalhar a política pública para melhorar e escalar, Clícia, a regularização fundiária no país. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Agora eu passo a palavra para o meu colega Renato. Maravilha, né, Ana? Que espetáculo, que privilégio nosso, né? Em podermos estar aqui para ouvir tantas considerações importantes que nos fazem, inclusive, abrir a mente para esse aspecto, digamos, social, da preocupação e do nosso dever para esse olhar para com a dignidade da pessoa humana. A minha apresentação ela vai trabalhar um pouquinho mais, digamos assim, a prática da REURB, algumas dúvidas que eu vou procurar esclarecer, mas eu gostaria de avisá-los desde já, para os senhores, isso é uma estratégia para que a minha apresentação não fique esvaziada. A Ana vai voltar a falar. Ela vai ficar à nossa disposição daqui a pouco para que a gente possa entregar para ela as nossas dúvidas e as nossas dores sobre regularização fundiária urbana, inclusive casos práticos. Está vendo, Ana, a estratégia que nós arrumamos para que a minha apresentação também seja, digamos aí, prestigiada, né? Mas brincadeiras à parte, sei que todos estão aqui para assimilar conhecimento e vamos lá. Olha, falando um pouquinho da parte prática, a gente pode perceber no dia a dia o quanto as pessoas confundem as terminologias e os temas que estão inseridos na Lei 13.465. Hoje pela manhã, inclusive, eu recebi um áudio de um guri lá da Prefeitura de Brusque, que ele está fazendo um belo trabalho lá no município, e ele misturou 3 assuntos que não têm nenhuma conexão. Quando nós olhamos para a lei, nós percebemos que são assuntos que devem ser tratados de forma independente. Mas essa complexidade e essa dúvida que nós nos deparamos no dia a dia com a lei, ela não é só de vocês. Essa dor não é exclusiva de vocês. Nós, registradores de imóveis, no início, nós apanhamos muito. E tivemos que refletir bastante, trocar ideia entre nós, registradores, para que a gente se sentisse encorajado para aplicar a lei. Nós olhávamos para a lei e não acreditávamos no que ela estava dizendo para que nós fizéssemos. Faltava coragem mesmo para aplicar a lei da REURB. Eu não tenho constrangimento em dizer que quando chegou o primeiro procedimento administrativo de REURB lá em Caçador, eu passei algumas noites olhando para o procedimento e olhando para a lei para saber se eu poderia mesmo promover aquele registro, conforme diz a Ana, trazer para o mundo novos imóveis, somos parteiros de imóveis, e entregar a titulação. Né? E essa dificuldade, ela é tida pelos senhores no dia a dia, e é para isso que a gente está aqui, para ir esclarecendo algumas pontuações. Por que eu digo aqui não confundir alho com bugalho? Porque são temas que têm terminologia semelhante, mas que levam a caminhos distintos e que têm objetivos diferentes. Não posso deixar de abrir a apresentação sem entregar para vocês, principalmente para quem compõe as municipalidades, a dica de uma obra espetacular sobre a regularização fundiária, da nossa querida colega Michele Freire, lá também do estado de Minas Gerais, que, na verdade, se constitui por um manual, principalmente para quem está na municipalidade e pretende, pela primeira vez, instrumentalizar, materializar o seu primeiro procedimento de regularização fundiária. Esta obra tem desde modelo de ofícios, de requerimentos, de despachos de instauração do procedimento, de estruturação do projeto de regularização fundiária, modelo da certidão de regularização fundiária, que ao final vai ser expedida. Então, além de se constituir por uma obra que traz muita segurança jurídica quanto à interpretação dos dispositivos da lei e do decreto, também é um baita manual para os servidores públicos municipais. Com uma obra dessa em mãos, os senhores vão sair de 0, vão a 60, 70, em termos de segurança, para instrumentalizar um projeto de regularização fundiária. E aqui eu tenho algumas expressões que me rememoram temas sobre os quais eu não poderia deixar de falar. Primeiro, a anistia. Por que eu falo em anistia? A lei de regularização fundiária é uma anistia para a população brasileira. É passar a borracha em tudo aquilo que durante décadas não foi observado e não foi cumprido quando nós olhamos para a lei de parcelamento do solo para fins urbanos. A lei 6766 não acontece em muitos rincões brasileiros. Ela não acontece. Ela é inobservada.
E nós precisamos fazer uma meia-culpa no sentido de que ela não é observada porque falta o quê? Falta fiscalização. A falta de fiscalização leva ao desrespeito da lei de parcelamento do solo para fins de ocupação urbana, né? Lá em Caçador, eu costumo dizer que quando eu entro no carro final de semana e saio para dar uma volta com meus filhos, eu já começo a perceber sinais de nascimento de um novo parcelamento irregular. Primeiro vem assim um rastro de patrola, deixando só a terra, tirando a grama. Você pode voltar lá semana que vem, que aquele rastro está aumentando gradativamente. E eles vão delimitando as quadras, e quando se delimita a quadra, já tem uns 20 contratinhos de gaveta. Já está disseminado. Então, é importante nós deixarmos essa mensagem de que as prefeituras precisam se estruturar melhor com um servidor público municipal e um veículo, para que ele fique passeando pela cidade, entre aspas, para identificar o nascedouro de novos parcelamentos irregulares. Porque... Oi? Um dronezinho, boa. Olha o que a gente é de outra geração, né? O drone, verdade. Né? Porque senão, daqui a 20 anos, 30 anos, nós ainda estaremos fazendo eventos de regularização fundiária. Nós teremos uma demanda de regularização para o resto da vida. Né? Então, anistia por quê? Aquilo que não foi observado da Lei 6766, o legislador olhou e entendeu o seguinte, olha, vamos parar com esse jogo de cabo de guerra? O Ministério Público, evidentemente, tem que cumprir a missão dele, tem que impedir que haja a regularização de um parcelamento irregular, porque as disposições da Lei 6766 nem tem como serem cumpridas mais. Por outro lado, o morador está lá e ninguém vai tirá-lo de lá. Quem aqui se lembra do final da década de 80, início da década de 90, quando nós víamos coberturas no Jornal Nacional de decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo determinando a reintegração de posse de áreas que eram de propriedade privada e que, mediante a prolação dessa sentença judicial, o BOP de São Paulo chegava lá e simplesmente colocava 300, 500 famílias para correr. Aquelas cenas de pessoas saindo com um colchão, com televisão nas costas, para onde? Para debaixo da ponte. Por que isso acontecia no final dos anos 80 e início dos anos 90? Porque a nossa Constituição era novinha, ainda passava por um processo de amadurecimento. Com o passar dos anos, foi se equilibrando e valorando melhor os aspectos da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana. Há quanto tempo os senhores não veem o cumprimento de uma decisão judicial dessa? Você se lembra da última, Ana? Antes da pandemia, a gente não vê mais. Por quê? Porque está se compreendendo que o mundo dos fatos, até em razão da omissão do poder público, ele deve prevalecer. Não são as pessoas que têm que pagar por isso. E aqui eu faço a conexão com a expressão agente ou vítima. O que nós temos percebido nos nossos encontros lá no estado de Santa Catarina? Uma certa compreensão por parte do corpo de colaboradores municipais, isso aqui não é crítica, é a entrega de uma percepção que nós estamos coletando, de que essas pessoas talvez não pudessem ser merecedoras da regularização da titulação. A Ana já falou muito bem que REURB não é só titulação. Não é só resolução jurídica. Mas os meus comentários, eles vão se ater mais um pouco ao aspecto da regularização jurídica. Por que essas pessoas não seriam, talvez, merecedoras? Porque descumpriram a Lei 6766. E agora nós vamos entregar para elas o resultado de bandeja? Por que isso acontece às vezes? Porque está se olhando para essas pessoas como se elas tivessem sido os agentes que descumpriram a lei de parcelamento do solo. Elas não são os agentes, elas são as vítimas. Ninguém em sã consciência junta as economias de uma vida toda para adquirir um terreno irregular, sendo que ele poderia ter a oportunidade de adquirir um imóvel regular pelo mesmo valor. O irregular é mais barato. A economia dele só dá para isso. O governo não está conseguindo entregar ou cumprir a demanda de acesso à moradia. Então, essas pessoas vão por esse caminho da irregularidade porque é o que elas têm para oferecer para a família. Quando uma pessoa dessa consegue sair do aluguel e morar numa casa própria, mesmo que seja em cima de um terreno irregular, é o dinheiro do aluguel que vai viabilizar ele levar o filho para passear numa galeria final de semana e pagar um sanduíche para o filho e uma batata frita. Sabe por que eu estou comentando isso com vocês? Para vocês entenderem o tamanho da responsabilidade do corpo de servidores públicos municipais.
para que definitivamente a gente passe a olhar para essas pessoas somente como vítimas da falta de fiscalização das disposições da Lei 6766. Nós, registradores de imóveis e profissionais do direito, precisamos estender a nossa mão para auxiliá-las e não nos colocarmos como um impeditivo para que elas alcancem a titulação do seu imóvel. Falar um pouquinho também do agente infiltrado. Por que eu falo do agente infiltrado? Nós ainda não conseguimos descobrir quem foi, mas teve um traidor dentro da atividade registral imobiliária, que sentou com o legislador nos bastidores do Congresso e contou para ele onde é que nós iríamos travar o registro da regularização fundiária. Olha, aqui ele não vai deixar passar, porque está ferindo o princípio da especialidade objetiva, da disponibilidade e etc. E aí o legislador trabalhou para editar artigos que foram derrubando aquilo que nós tínhamos como princípios absolutos da atividade registral imobiliária. Eu estou dizendo isso para que os senhores gravem na mente que quando nós olhamos para a Lei Federal 13.465, a gente não encontra obstáculos para permitir que a regularização fundiária aconteça. Poucos obstáculos, eu destaco 2. O de não se permitir a regularização fundiária de núcleos que estão em áreas de risco, por razões óbvias, né? E nós temos aí também uma limitação para poder viabilizar a titulação em benefício das pessoas quando nós estivermos tratando de um imóvel público. Não é possível se promover uma legitimação de posse. Mas a mais forte é essa, não se pode regularizar imóvel que esteja em área de risco, né? E a gente também não pode utilizar esse mecanismo da regularização fundiária para trazer soluções individuais. Eu até achava que a Ana ia comentar esse assunto, eu dou uma pincelada e depois das dúvidas nós continuaremos à disposição. Então já falamos da anistia, falamos do agente infiltrado, do agente ou vítima e por último, essa expressão para mim é a mais importante. E para os servidores públicos municipais que estão aqui, eu tenho certeza que eles vão sair com uma mensagem forte também. Fotografia. Por que fotografia? Porque quando nós falamos de regularização fundiária, nós apenas precisamos pegar o drone da Ana, subir em termos de altitude e tirar uma fotografia do núcleo urbano informal consolidado que está lá no mundo dos fatos, e ninguém vai tirá-los de lá. E em cima dessa foto é que o servidor público municipal vai trabalhar. O servidor público municipal, ele não vai trabalhar em cima das disposições da lei de parcelamento do solo. Porque a lei de parcelamento do solo, ela continua vigente e eficaz para as projeções futuras. Nós só temos que abrir o livro da legislação de parcelamento do solo para fins urbanos quando eu estiver projetando algo para o futuro. Eu quero fazer um empreendimento. Aí você tem o dever de se submeter às disposições dessa lei. Meus amigos, se nós estamos falando de uma foto que no mundo dos fatos está consolidada, nós queremos pedir para todos vocês, respeitosamente, né, Ana, para vocês fecharem essa caixa e esquecerem dela. Porque ninguém está indo lá pedir a regularização do seu imóvel, sendo que ele desobedeceu a largura mínima da rua, o tamanho mínimo da frente do lote. Fazer regularização fundiária é tirar a foto e trazer para o mundo jurídico da formalidade, abrir a matrícula de um imóvel tal como ele está no mundo dos fatos. E o administrador municipal, analisando a sua possibilidade de levar melhorias estruturais, urbanísticas e ambientais, vai procurar melhorar a condição de vida dessas pessoas daqui para frente. Mas o que está feito não pode ser refeito. Concorda, Ana? Maravilha. Então, 2 caixas. Regularização fundiária, nós vamos nos dedicar a essa caixa, estender as mãos e sermos garçons na vida dessas pessoas que são verdadeiras vítimas do parcelador irregular, que no tempo e ocasião oportuna será identificado e será punido. Não pensemos que a regularização fundiária é uma anistia para o parcelador irregular. Não. Para ele haverá identificação e responsabilizações. Mas vamos olhar para o lado das vítimas e estender as nossas mãos para esses cidadãos, que dependem aí do nosso conhecimento. De forma bem breve, bastante cordial, por que eu faço aqui
uma projeção entre o Correios e o Mercado Livre. Quando nós falamos da eficácia da lei de parcelamento do solo, do quanto ela tem sido observada e cumprida, está me parecendo a eficácia da entrega do Correios, com todo respeito ao Correios, gente, eu estou falando como consumidor, não é uma crítica política, não tem nada a ver, é a minha opinião como cidadão, né? Não está entregando, o resultado não está acontecendo, e a gente falou desse assunto, é pela falta de fiscalização. E aí a 13465 pega uma situação que está consolidada e entende que tem que entregar a solução para a sociedade. O que a 13465 está entregando é a mesma qualidade de entrega do Mercado Livre. A gente sabe que é um pouquinho melhor, né? Mas aqui ninguém quer estar fazendo a regularização fundiária daqui a 20 anos, né, Ana? Não é o nosso desejo. Mas para que isso tenha um fim, nós precisamos que as municipalidades se estruturem mais e passem a fiscalizar melhor o que acontece no território do seu município. E aqui, a prova legal, uma disposição da Lei 13465 que reforça que quando nós vamos falar de regularização fundiária, a gente não tem que se preocupar com as exigências relativas ao percentual e às dimensões de tamanho de lotes, largura de ruas, áreas verdes mínimas, áreas para equipamentos urbanos e comunitários, etc. Fazer REURB é olhar para a foto, promover a etapa da titulação e regularização jurídica e a implementação de melhorias na vida dessas pessoas através de políticas públicas que poderão ser elaboradas e executadas mediante a concessão de alguma ordem de tempo, até porque nós sabemos as municipalidades têm um limite de caixa, né? E aí a autoridade absoluta do procedimento para identificar o que é que pode ser feito e o que não pode ser feito nesse momento é o município. É o prefeito que sabe o tamanho aí da sua disponibilidade de valores econômicos. Faca e o queijo na mão. Essa expressão é nossa, não é, Ana? Ela é de Minas. O prefeito municipal, falando, relembrando aquela fala inicial minha, a responsabilidade para que a REURB aconteça é 80% do prefeito, 20% do registrador. O prefeito está com a faca e o queijo na mão. E é bom que ele aproveite para cortar esse queijo e entregar um pedacinho para cada cidadão do seu município. Sabe por quê? Porque a lei de regularização fundiária, ela é hoje objeto de algumas ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade. E eu trouxe aqui o exemplo de duas. E nós sabemos que a qualquer momento pode haver uma decisão no sentido de que a lei venha a perder a sua eficácia. Se isso acontecer, vai ocorrer aquilo que eu chamo de fechou-se a janela. Fechou a janela. Quem passou, passou, quem não passou, não passa mais. O administrador que tiver aproveitado a janela da vigência e eficácia da 13465 será lembrado por motivos nobres. Afinal de contas, foi ele que devolveu a paz de espírito e o sono tranquilo do morador de milhares de casas que há décadas convivem com um conflito interno de eventualmente virem a falecer e deixar um problema para os filhos. Qual pai quer deixar um problema para o filho? Quer deixar no mínimo uma casa, um porto seguro para ele, não um abacaxi para ele resolver. Então o prefeito que aproveitar e aplicar a lei será lembrado. E o que não aplicar e não aproveitar a brecha, a janela que está aberta, também será lembrado, só que por outras razões, né? Ele teve a oportunidade nas mãos de trazer a paz para a vida das pessoas e acabou não aproveitando. REURB, se pode tudo? Você está dizendo aí que a lei quase não tem limites. Eu posso fazer tudo? A dúvida mais comum, a pergunta mais frequente, talvez ela venha hoje. Dá para fazer REURB de unidade individual? Eu preciso fazer REURB da minha casa, eu não tenho o meu título de propriedade. O prefeito pode fazer REURB da minha casa? Pessoal, não se faz REURB de imóveis determinados. Nós fazemos REURB de núcleos identificados e determinados. A edição da lei, ela tem uma aspiração coletiva, de interesse social, de trazer melhoria na qualidade de vida da comunidade. Até porque se nós pudéssemos utilizar a lei da REURB para trazer soluções de cunho individual, nós estaríamos incorrendo no risco de sermos acusados de estarmos desrespeitando o princípio da administração pública, que é o da impessoalidade. Resolveu o problema da casa do João, não resolveu a do Paulo. É porque é amigo do prefeito. Então, quando o prefeito olha para a lei e entende que o instrumento é de resolução coletiva,
pluralidade, ele não vai ter problemas, né? Esse é o limite. Daqui, ó, o objeto da lei de regularização fundiária é a existência do núcleo urbano informal consolidado, né? Então, o que é um núcleo urbano informal consolidado? É algo que no mundo dos fatos você tem um bairro, um povoado, que é irreversível. Pode estar no perímetro urbano ou rural. Não há vedação para que ocorra a regularização de núcleos urbanos informais consolidados que estejam ainda no perímetro rural. A lei não veda. Com uso e características urbanas, né? Assentamento humano clandestino ou regular. Aqui é a chave para o oficial de registro de imóveis. Nós não estamos aqui para falar de negativas, nós queremos trazer a regularização o quanto mais. Mas se você se deparar com uma situação em que alguém pretende fazer uma REURB de um único imóvel, qual é o fundamento legal? Eu não estou visualizando um assentamento humano clandestino ou irregular. Né? Por quê? Porque é uma unidade individual. Precisa ser de difícil reversão e que contém inúmeras unidades imobiliárias. Então, esse é um limite da 13465, junto com o impedimento de se promover regularização de núcleos que estejam em áreas de risco. E aí nós deixamos um lembrete no sentido de que, em especial, as disposições do artigo 45 da Lei 13465 podem ser a solução para, finalmente, nós alcançarmos a regularidade jurídica dos empreendimentos que são conhecidos como sítios ou chácaras de recreio. Não sei as características do Estado do Paraná, não conheço o Estado suficientemente para emitir uma opinião, mas acredito que devam existir esses empreendimentos com uma certa força, né? A colega aqui está dizendo que há, Santa Catarina também tem, e nós não conseguimos uma solução jurídica para avançar, porque geralmente são imóveis que estão no perímetro rural com uma área inferior à fração mínima de parcelamento. O registrador de imóveis não pode criar uma matrícula para aquele imóvel. Na minha região são 20 mil metros quadrados, então eu não posso criar uma matrícula para uma chácara de 5 mil. Será que eu posso utilizar a lei de REURB para trazer solução para esses sítios ou chácaras de recreio? Sim, ó, as características vão bater, né? Então nós temos uso e características urbanas, assentamento humano clandestino ou irregular, geralmente são inúmeras unidades, é de difícil reversão com inúmeras unidades imobiliárias. Então, essa dica de que também a lei da REURB pode ser a solução para essa natureza de problema. Já falamos da questão da REURB de unidade isolada, a gente vai deixar para falar um pouquinho mais sobre isso no nosso pinga-fogo, porque certamente essa questão virá. E aí nós falaremos de duas exceções em que nós podemos admitir essa utilização do mecanismo da lei de regularização fundiária para trazer soluções isoladas, mas aí os senhores vão entender melhor o contexto. Jogo de vareta. Aqui quem tem mais idade vai saber quais eram as regras desse jogo. A tática do jogo de vareta era sempre a de nós pegarmos as varetas que estavam fáceis de ser capturadas, para que nós pudéssemos somar pontos. As difíceis nós íamos deixando, né, para evitar que a gente perdesse a vez de jogar. Fazer REURB é como jogo de vareta. Se você tem um núcleo urbano informal consolidado na sua cidade, no seu município, não crie a expectativa de que o seu projeto vai conseguir solução para tudo, né, Ana? Às vezes, parte do núcleo não vai ser possível você fazer a REURB, está em área de risco. O que você faz? Corte, deixa essa parcela que você não encontra a solução nesse momento e vamos fazer o pedaço que é possível. Vamos salvar as varetas que estão nas nossas mãos, porque aí a gente já vai tirar dezenas ou centenas de pessoas do contexto da informalidade. Essa frase aqui é da Ana. Mais vale o feito do que o bem feito. E a outra é uma percepção minha. REURB não é dar o passo ideal, é dar o passo possível. Se você, registrador, está na iminência de praticar um ato registral de titulação, está lhe faltando um elemento, o pacto antinupcial, chama essa pessoa na sala e pergunte para ela: você prefere esperar mais uns 15 anos para receber a sua titulação, ou você aceita receber a matrícula no seu nome, sem a indicação do número do registro do seu pacto antinupcial? Ele nem sabe o que é isso. Então nós não podemos ficar com esse preciosismo de queremos abrir a matrícula perfeita, fazer o registro tecnicamente perfeito.
Claro, eu sei que todos nós temos as nossas limitações junto às nossas corregedorias, mas aí incumbe a nós, principalmente das associações, trabalharmos para a edição de normas que flexibilizem, no contexto do Estado, esses elementos, que não vão minimizar a segurança jurídica do ato que será praticado. E aqui, essa expressão, eu queria que os senhores entendessem a diferença de uma coisa e outra. São terminologias parecidas, mas são coisas diferentes. Regularização fundiária é diferente de legitimação fundiária. Quando nós falamos de regularização fundiária, nós estamos falando do projeto como um todo, desde o início, todas as etapas, que nós vamos ver no próximo slide. E legitimação fundiária está apenas dentro da fase da titulação, que é quando eu vou conseguir entregar a matrícula em nome do senhor. Não confundam, regularização fundiária é o projeto como um todo, legitimação é uma espécie de título utilizada em uma das fases da REURB. As fases, a grosso modo, fase da demarcação, que é a identificação do núcleo urbano informal consolidado. Você vai lá no mundo dos fatos e identifica aquilo que eu chamo de bolha de 50 mil metros quadrados. Você demarca, faz um memorial descritivo desse núcleo. Na sequência, o registrador vai inaugurar a matrícula para essa área de 50 mil metros quadrados, se ela ainda não tiver matrícula. O próximo passo é você entrar na fase do parcelamento, que é quando você transforma esse imóvel de 50 mil metros em 200 lotes de 250 metros. Não sei se a conta foi correta, mas é algo próximo disso. Parcelar, criar as matrículas dos lotes, para que na etapa subsequente, na fase da titulação, dentro de cada uma dessas 250 matrículas, nós possamos promover o registro da titulação. Então, REURB é identificar e demarcar uma coisa única, na sequência, parcelar essa coisa única, transformando-a em centenas de unidades e, finalmente, promover a titulação de cada uma dessas unidades. E aí, quando a gente fala dessa questão de nós precisarmos ou não abrir matrícula para a área do núcleo, isso vai influenciar na classificação do tipo da REURB. Isso daqui é o entendimento da Ana com a Michele, que fez uma distinção de 4 tipos de REURB. Nós temos a REURB completa, que é para essa hipótese em que aquela bolha de 50 mil metros quadrados nunca teve uma matrícula no registro de imóveis. Então, essa área vai nascer no mundo jurídico com a criação dessa matrícula. Então, nessa complexa, eu tenho todas as fases. Criação da matrícula, parcelamento, titulação e depois, por último, se for o caso, a regularização das benfeitorias. Já na intermediária, eu estou falando de um núcleo que já possui matrícula no registro de imóveis. Por isso, eu não vou precisar inaugurar a matrícula. Por isso que ela é intermediária. Eu vou ter a fase da averbação de um memorial com a caracterização perfeita, se for o caso, se não tiver igual o mundo jurídico com o mundo dos fatos, faço parcelamento, titulação e regularização de benfeitoria. E podemos ter uma REURB que é só titulatória. Um exemplo vale mais do que 1000 explicações. Uma loteadora aprovou o parcelamento na prefeitura, registrou no RI, criaram-se as 200 matrículas dos lotes. Antes de o proprietário da loteadora começar a outorgar as escrituras públicas, ele sumiu no mundo. Ou ficou sem a CND da Previdência. Não tem condição de dar as escrituras. Então, nós temos um parcelamento existente no mundo dos fatos, consolidado, as pessoas estão morando. No mundo jurídico, existe a matrícula dos lotes, só falta promover a titulação. A prefeitura pode fazer uma REURB apenas para titular as pessoas que moram lá? Sim. REURB titulatória, desde que nós tenhamos um núcleo e não uma unidade. Perfeito? E é excepcional só para viabilizar a regularização das benfeitorias. Você pode ter uma situação no município em que a lei de uso e ocupação do solo, recuo, distância, aproveitamento, né, o percentual de aproveitamento, olha, aqui você só pode edificar até 50% da área do terreno, tudo isso foi inobservado. A Prefeitura Municipal pode conceder essa anistia. Olha, são 200 casas em cidades menores, realidades menores, 20 casas, que eles não vão conseguir tirar o habite, porque as normas de uso e ocupação do solo, ou melhor, de ocupação, elas foram desrespeitadas.
Então, a prefeitura pode editar uma regularização fundiária para, finalmente, essas pessoas terem, no mundo do registro de imóveis, a publicização de que sobre o terreno dela existe uma edificação. Perfeito? O processo de regularização fundiária, ele passa pelo juiz ou pelo MP? Pelo juiz? Não há previsão de que os projetos de regularização fundiária tenham uma etapa junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, né? E aqui nós estamos apenas entregando aquilo que a lei determina. Não temos nenhum juízo de valor com relação a não existir a etapa de se passar pelo Judiciário ou de se passar pela apreciação do MP. Não temos juízo de valor formado, é apenas cumprimento da lei. Então, o prefeito municipal é a autoridade máxima. Ele recebe a provocação ou ele instaura de ofício, ele conduz o procedimento, ele saneia o procedimento, decide favoravelmente, ou se for a hipótese, ele nega o pedido de reúbe e, deferindo o pedido, ele emite a certidão de regularização fundiária. Precisa de lei municipal? Não sei a opinião da Ana, mas eu tenho ouvido alguns comentários de que a lei municipal tem mais atrapalhado do que ajudado. Sabe por quê? Porque e novamente, não é crítica, nós estamos batendo um papo informalmente, como se nós estivéssemos em uma sala de aula. Aquele servidor público municipal que tem muito apego com a lei de parcelamento e que não acha justo se entregar na bandeja o resultado que outros vão ter que penar para alcançar, né, ao apresentar um projeto de parcelamento, eles acabam tendo um apego e buscando interpretações que inviabilizem a prática da REURB. Aí, quando você olha na lei federal, é difícil você encontrar um dispositivo legal que traga uma sinalização de que a REURB não deve ser feita. Aí você cria uma lei municipal, ele vai pegar a vírgula. Pois é, mas veja bem... Normalmente eles colocam É que normalmente costuma aparecer muito em lei municipal, Renato, o dispositivo que fala que você não pode fazer REURB depois de 2016. Isso. Né? E, na verdade, o que a lei fala é que você não pode titular por legitimação fundiária depois de 2016. Então, copia errado a lei e aí cria uma... nós vamos falar disso, né? Dei spoiler, desculpa aí. Não, a Ana pode tudo. Então, realmente, as leis municipais, às vezes, elas acabam trazendo esses gargalos, né? Olha aí, ó, nós temos até público mirim hoje nesse evento. Que coisa linda, hein? Até a criançada se envolvendo. Como é que você se chama, guri? Vicenzo. Você se interessou pela REURB? Sim. Por que você acha a REURB importante? A REURB é importante para que as pessoas tenham o título de regularização de suas casas. Portanto, não fiquem preocupados com isso. É para perder a preocupação, né? E você, guri, como é que você se chama? Benício. Benício, é irmão dele? Por que você acha que a REURB é importante? O que você acha que pode mudar na vida das pessoas? O prefeito pode fazer novas escolas para essas pessoas que conseguiram o documento de suas casas na REURB. Gurizada tá treinada, hein? Fiquei até curioso saber quem é o pai de vocês. E a mãe, né? Aqui é DNA, esse tem que fazer DNA de um, esse aqui tem que fazer DNA da mãe. É cara do pai, né? É cópia de um, cópia de outro. Olha pro pessoal, dá tchau, fala obrigado, né? Obrigado pelo carinho, pessoal. Ô, Renato, deixa eu avacalhar aqui. Sim. Mais um pouquinho. Eu vou contar um negócio pra vocês, gente. Vocês não acreditam nas coisas que o Renato faz, não. O Renato é de Varginha, né? Ele falou pra vocês, né? De vez em quando ele vai para Minas com a pobre coitada da esposa, gente. E as crianças dentro do carro, todo mundo vê nos vídeos do YouTube de REURB. Da Ana e da Michele. As crianças assistem tudo, gente. 1000 quilômetros ouvindo REURB. Os menininhos têm que ficar treinados, né? Bacana, obrigado pelo carinho, gente. Mas para a gente não atrasar a programação, rapidamente agora é aquele famoso ping-pong. Dá para fazer REURB de área que não tem matrícula ou transcrição? Já dissemos que sim. As obras de infraestrutura que o prefeito pretende entregar no futuro, elas precisam ser imediatas ou podem ser apenas projetadas? Apenas projetadas. É ele que analisa a disponibilidade de caixa.
Quando ele fizer uma projeção para a realização dessas obras, tem prazo para a execução dessas obras? Eu desconheço previsão legal na lei ou no decreto que imponha um limite, né? Então, o prefeito analisa o seu caixa. Podemos fazer reurb de áreas públicas? Sim, da União dos Estados e dos Municípios. Haverá um cuidado especial de se promover as notificações, colher o consentimento, mas não há vedação para se fazer reurb de imóvel público. Por que a gente destaca esse painel aí? Porque nós sabemos que os imóveis públicos não podem ser usucapidos. Se não pode ser usucapido, pode ser entregue para a propriedade privada por meio de reurb? Pode, é o que o legislador quis, né? Então, dispensa desafetação, licitação para transmissão, seja onerosa ou gratuita. Dá para fazer reurb em área de risco, nós já falamos que isso não é possível. As limitações em APP nós vamos deixar para falar um pouquinho no nosso Pinga Fogo. E aqui, para encerrar, porque essa é a dúvida mais comum, que a Ana deu um spoiler, mas a Ana pode tudo. É verdade que nós só podemos fazer reurb de núcleos que já estavam consolidados em dezembro de 2016? Mentira, isso não é verdade. Por isso que eu falei da importância de os municípios fiscalizarem. Porque se não fiscalizarem de agora em diante, daqui a 20 anos nós estaremos fazendo reurb de núcleos que vão se perpetuar e vão continuar se consolidando. A limitação é para nós utilizarmos um certo tipo de instrumento para viabilizar a titulação. A legitimação fundiária, que é uma forma de se entregar a titulação, só pode ser utilizada para núcleos que estavam consolidados até 2016. Mas, Renato, consolidou depois. Nós vamos achar outra forma de viabilizar a titulação. Agradecendo o carinho de vocês pela atenção, pela paciência e acreditando que nós estamos conseguindo deixar uma mensagem de impulsionamento para que os senhores retornem para suas casas motivados para nós tirarmos a reurb do papel.